Boa noite a todos. Muitas carinhas conhecidas e algumas carinhas mesmo que eu não conheço, mas que sejam todos muito bem-vindos. Nesse terceiro dia, começamos no culto no domingo, nesse terceiro dia, em comemoração aos 79 anos dessa casa. É uma data muito especial para nós, e eu trouxe isso ontem, trouxe no domingo, que vislumbra para nós o nosso trabalho do ano que vem, que é o ano que a casa vai completar 80 anos. Então, ontem, escutando o Paulo falar, na hora que ele terminou, eu falei: Paulo, você já falou tudo da Semana Carita. Então, eu senti que, na verdade, todos nós que vamos trazer as reflexões do estudo em torno desse tema, caridade com Jesus, nós falaremos do mesmo assunto, do mesmo tema, mas com o enfoque, o olhar e a intuição de cada um de nós. Então, é com muita alegria no coração e muita emoção da gente poder estar aqui, seguindo os caminhos espirituais que esta casa tem, seguindo esse compromisso que surgiu lá atrás com a Dona Marieta, e que ela veio com a sua vibração e o seu compromisso espiritual, arrastando muitos espíritos até esta nossa casa, nossa casa. Depois veio o nosso companheiro Dutra, também com muitos espíritos desencarnados e encarnados. Quantos irmãos já passaram por essa casa, encarnados e desencarnados? Quantas histórias e quantas vivências em todos os compromissos e convites ao trabalho. Sempre o convite ao trabalho. Então, eu fiquei refletindo e quero contar para vocês, relembrar para alguns e contar para quem não sabe, que no dia 9 de outubro de 1861, Kardec enviou 300 livros para Barcelona. E ao chegar esses livros em Barcelona, uns dias antes do dia 9, o bispo da região achou um absurdo aqueles livros que foram lançados, o livro dos Espíritos. E o que ele fez? Ele mandou juntar todos aqueles livros, colocou numa praça pública e pôs fogo. Chamou o Alto de Barcelona. E a igreja, através desse companheiro, lançou um lema: fora da igreja não há salvação, ameaçando todos os cristãos da época para que não viessem a conhecer a doutrina dos espíritos. E o que aconteceu? Ele pôs fogo, ele pôs vida. E a doutrina dos espíritos, em 1861, se espalhou. E todos os cristãos, todos aqueles que ficaram indignados com o que eles fizeram, foram então buscar informações do que era aquilo, de que livro era aquele. E ainda para poder manter a ordem, eles mandaram um livro queimado para Kardec. E Kardec recebeu o livro, colocou na sua mesa e disse para ele: queimam-se os livros, mas jamais se apagam as ideias. Se eles dizem que fora da igreja não há salvação,
A doutrina dos espíritos nos diz: fora da caridade não há salvação. Como escutar isso? Como sentir isso no nosso coração? Porque a gente fala disso muitas e muitas e muitas vezes. A gente lê em muitos livros, a gente vem trabalhando com esse tema. Talvez não conhecêssemos de onde que veio e como surgiu, e depois está lá no Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Nós vivemos um momento muito delicado da nossa humanidade. É um momento de profunda transformação. Um momento em que somos convidados a mudar ideias, mudarmos paradigmas, mas é um momento que estamos sendo convocados a mudar as nossas atitudes perante a vida. Então, se a doutrina dos espíritos veio em várias etapas para nós, e já desde esse início, divulgando qual é o cerne, qual é o ponto principal em que a gente precisa se pautar, nós vimos o conhecimento se espalhar, nós vimos os movimentos das mesas se espalharem, nós vimos as mediunidades, em especial, né, no Brasil, mas na Europa, na época de Kardec, por todos os lados existiam as mesas mediúnicas. E aqui no Brasil desenvolveu tanto a mediunidade, com tantos exemplos, com tantos companheiros que dedicaram uma vida à caridade. E nós aqui na casa temos esses dois companheiros como referência para nós de muitos e outros, muitos companheiros que aqui trabalham e trabalharam. Mas hoje nós estamos sendo convocados, como eu falei, para que a gente possa verdadeiramente usar do conhecimento que a gente tem para colocar na prática. Eu estava refletindo que a doutrina espírita é a religião que mais tem livros, mais conhecimento oferece para nós. Os espíritos nos disseram, espíritas, instruí-vos, eis o segundo mandamento, e amai-vos, eis o primeiro. Então, se a gente pensar, existem médiuns por todo, vou falar pelo Brasil, mas pelo mundo, e livros continuam sendo lançados. Mas aqueles grandes médiuns compromissados com a literatura espírita já se foram. Hoje temos a obra de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. Temos a obra de Joana de Ângeles, da Amália Rodrigues e tantos outros espíritos que já deixaram para nós todas as referências depois das obras básicas de Kardec e daqueles que estavam com Kardec. E todas as obras que nós olhamos nos convida à caridade. Eu fui fazer um levantamento dos 4 livrinhos de Emmanuel sobre caridade. Quase todas as páginas estão com marcadores dos 4 livros. Então, nós precisamos nos atentar para isso. Pensar no que se refere à caridade, o que significa esse chamado para nós. A gente sabe que a caridade, ela é a base do Evangelho de Jesus. É a essência dos ensinamentos do Cristo, não é isso? Por quê?
Os ensinamentos do Cristo são baseados no amor que Jesus trouxe a lei de amor para nós, rompendo com a lei de olho por olho, dente por dente. E no Evangelho, Jesus afirma para nós: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida ao seu irmão. Vamos pensando sobre essas frases. Não vamos só escutar, não, vamos pensar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida ao seu irmão. A caridade na doutrina dos espíritos, que vem reforçar o evangelho de Jesus, ou vem nos dar amplitude de visão, fala para nós e define que a caridade está em uma das três virtudes que lá Paulo trouxe para nós. Junto com a fé e com a esperança, a mais excelente delas, o que disse Paulo? É a caridade. A caridade é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo. Então, dentro desse pensamento, nós vamos perceber, então, que a caridade vai ser o amor em ação. Esse é o nosso convite. Esse é o nosso ponto de trabalho em que nós precisamos colocar essa intenção, esse sentimento em movimento nas nossas vidas. A gente fala muito de amor. Todo mundo quer muito amar. Todo mundo quer muito ser amado. Mas o que mais é esse amor? Esse amor concreto com atos de bondade, de compaixão e solidariedade para com o próximo. Então, pegando lá na primeira carta dos Coríntios, Paulo, no capítulo 16, traz para nós uma outra frase. Ele diz assim: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Lá na primeira carta aos Coríntios, todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Eu não sei para vocês. Para mim, eu fiquei pensando, como fazer isso? Já que o convite de hoje é a gente pensar sobre essa caridade na prática cotidiana, do nosso dia a dia. E ele fala, todas. Ele não fala, sejam as suas ações com caridade, suas coisas com caridade. Ele fala, todas. Tudo que a gente examina de Paulo, ele é super direto. E ele fala: todas as coisas sejam feitas com caridade. Vamos pensar no nosso dia a dia. Vamos pensar, na hora que a gente acorda, tudo que a gente precisa fazer, todos os nossos trabalhos, todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, com cada um de nós, espíritos encarnados, na lucidez de estarmos encarnados, fazendo todas as nossas ações, todos os nossos movimentos com caridade. É fácil. Então, uma coisa é aquilo que a gente sabe, é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente examina no nosso dia a dia. Outra coisa é aquilo que a gente consegue olhar dentro de nós e perceber que ainda temos dificuldades. E esse é o nosso momento que Emmanuel fala para nós no Pão Nosso, que ele diz assim: hoje, necessitamos crescer em tudo que a experiência nos ofereça de útil e belo para a eternidade com o Cristo. Mas não conseguiremos a realização sem transformarmos diariamente a pequena parcela de verdade possuída por nós
em amor aos semelhantes. Nós estamos trabalhando aqui na casa, todos sabem, desde 2016, com um projeto chamado Caridade. Projeto Caridade Pessoal. E a gente vem batalhando para entender o que que a espiritualidade está nos convidando. A gente estuda, a gente reúne, a gente faz o trabalho, a gente pega o evangelho, a gente divulga o evangelho, e nós estamos macerando esse conteúdo para que a gente possa assimilar o sentido para nós. E aí Paulo vem com essa frasezinha assim, todas as coisas com caridade, todas. E aí a gente fala assim, mas onde é que eu vou guardar aqueles sentimentos ainda não muito brilhantes que eu ainda tenho, que eu ainda penso, que eu ainda sinto? Onde que eu vou guardar isso? É como se ele falasse para a gente, não guarde mais. Para que que a gente fica guardando esses sentimentos? Porque o nosso convite, mais do que nunca, é para o trabalho da transformação. E aí a gente vai lá no capítulo 13, item 13, e Cárita nos convida. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sobre a minha bandeira. Nada temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. Então, Cárita, a nossa patrona espiritual, revela para nós que ela é um espírito já edificado. Ela já não é a personalidade cárita, ela é a virtude caridade. Ela é o amor em ação. E ela nos convida para que a gente possa estar com ela, sentada à mesa desse grande banquete de luz e de transformação daquilo que nós trazemos dentro de nós. E eu vou voltar sempre a Paulo e pensar: como que eu vou colocar a caridade em tudo que eu faço? Em tudo. Porque muitas vezes nós reservamos a caridade para a hora que eu vou na casa espírita, para a hora que eu vou visitar uma creche, para a hora que eu vou visitar um asilo, para a hora que eu vou visitar os nossos companheiros lá em. Como é que chama? Cidade? Não, Sacramento, não, ali, Betim, né? Os nossos companheiros rancenianos. Quantas, Colônia Santa Isabel. É. Quantas vezes eu deixo para trabalhar minha caridade na hora que eu vou dar o passe, na hora que eu vou para a reunião mediúnica, na hora que eu estou com quem eu gosto, que eu ponho no colo, que eu abraço, que eu dou um beijo. Como colocar no nosso dia a dia? Para quê? Para que nós vamos colocar essa caridade? Hoje nós precisamos trabalhar esse entendimento em nós, esse conhecimento do tanto que o bem é para nós, um sinal de fortalecimento das estruturas do nosso espírito para o crescimento. A evangelização de espíritos fala para nós que cada um de nós que somos espíritos encarnados, trazemos uma necessidade de trabalho. E que nós precisamos, dentro da nossa condição evolutiva, encontrar os motivos para que eu possa compreender e, compreendendo, para que eu possa colocar em ação o amor na minha vida.
Todo mundo quer evoluir. Todo mundo quer ser espírito de luz. Chegaremos lá um dia. Mas quando é que a gente vai começar? Agora, ontem. Já passou o tempo para a gente poder começar. E nós precisamos sentir, né, que a caridade vem para nós como essa prática que nos aproxima de Deus. Ter um sentido às nossas vidas, ter um sentido para viver cada vez mais próximos à espiritualidade. E aí, gente, para que, né, assim, como uma forma reveladora para mim, quando eu fui reler as passagens de Cárita aqui no Evangelho, eu percebi que nessa mensagem do capítulo 13, o item 13, Cárita nos dá a maior lição da nossa caridade material. Mostrando para nós, que a Geralda vai falar amanhã lindamente para nós, com certeza, mostrando para nós que ao fazermos uma caridade material, nós estamos envolvidos em vibrações espirituais. A energia do bem, ela nos renova. Cada um de nós pensa que em alguma coisa boa que a gente fez para alguém essa semana, não precisa ser muito tempo, não. Qual foi o sentimento que nós tivemos quando nós permitimos que a energia do bem fluísse de nós? E Cárita começa aqui dizendo: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Não é ali que estava escrito lá na Evangelização dos Espíritos, lá no Emmanuel? Não é o caminho que conduz a Deus, não é a caridade? E ela fala: sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. O que que nós fizemos? O que que nós viemos fazer aqui? Todo mundo olhou a bandeira escrita ali fora, Cárita. Todos nós aceitamos o convite de Cárita e viemos acompanhar este Espírito querido por nós, que está nos chamando, nos convidando, nos convocando, nos estimulando, nos ensinando. Ela fala aqui que não vai dar o caminho, a trilha certa. Por quê? Porque não teria o sentido, o valor. E por que mais? Porque cada um de nós trazemos a necessidade de um trabalho, de um âmbito, de uma característica que nós precisamos olhar com carinho para que as nossas ações não sejam repetições de caminhos que foram traçados. Não adianta eu querer chegar agora e colocar aqui na fundação uma escola para que eu possa dar aula para as crianças, como a dona Marieta fez. Essa caridade foi da dona Marieta. Não adianta eu querer vir aqui no tratamento espiritual e fazer os mesmos trabalhos que espíritos fizeram junto ao médium José Luiz Dutra, porque aquele era o trabalho daquele espírito. Não adianta eu vir aqui e fazer o trabalho do enxovalzinho, ou da bijuteria, ou do bordado, porque alguém fez. Não adianta eu ir lá para o lado de escola, ficar com as crianças repetindo um trabalho que alguém fez. Eu preciso encontrar a minha meta. Eu preciso sentir o que eu necessito. E quem nos dá esse caminho é Cárita. Quando eu comecei a ler
O item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Cárita falou para mim assim: olha aqui, olha a caridade na nossa vida cotidiana. Olha a caridade no nosso dia a dia. Ela traz o nosso roteiro do que vamos fazer. Porque se eu pedir aqui para cada um e fizer 10, 15, 20 rodadas das oportunidades de caridade que nós temos, é infinita, não é? São infinitas possibilidades. Mas qual é a minha? Esse é o nosso trabalho. E estamos sendo sensibilizados para esse trabalho, por isso estamos no projeto Caridade Pessoal. Projeto Caridade Pessoal não significa eu fazendo caridade para mim, me enchendo de coisinhas, não, isso é egoísmo. Eu me senti maravilhosa, isso é orgulho. Nós precisamos encontrar caminhos de trabalho e de transformação. E no item 14, Cárita diz para nós assim: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Aí ela diz: olha a sabedoria. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. Os amigos espirituais nos dizem que a caridade material, chamada esmola, é a mais fácil da gente fazer. E mesmo assim, nós muitas vezes não estamos fazendo. Estamos acumulando coisas na nossa casa, acumulando coisas no nosso guarda-roupa, acumulando dinheiro na nossa carteira, esquecemos do óbolo da viúva e nós não estamos fazendo a parte que nos cabe para o nosso bem e o bem do outro. É um dever a caridade material. E ela segue dizendo: a esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres. Mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. A caridade liga o benfeitor ao beneficiário. O que que a gente precisa para fazer a caridade? O que vai me ligar àquele que eu possa estar auxiliando de alguma forma? O Paulo ontem deu uma aula lindíssima disso, ele falou tudo que a gente precisava ouvir. Qual é a energia que vai brotar de mim e que vai criar liga? Não é assim que a gente fala? Vai me unir àquele que sofre, àquele que pede, àquele que espera, àquele que aguarda. A única energia que pode sair de mim e chegar até o outro e ser beneficiado verdadeiramente é quando eu faço a caridade com o meu amor, com reconhecimento, quando eu deixo sair de mim energias e vibrações. O que que a gente faz, né, com aquele velho exemplo da criança que chega no carro para pedir esmola? Hoje, mais do que nunca, a gente morre de medo, gente. Vamos falar a verdade. A gente assusta. E assusta quem está chegando ali pedindo. Mas quanto deverá ter sido difícil para aquele ser começar a pedir esmola? E o quanto é difícil para nós se unir, colocar esse caminho entre eu e o outro numa estreita relação.
Mas essas são as oportunidades que a gente vai ter. Nós vamos ver o que que ela vai falando aqui para a gente. Eu tenho até 9h15, Cláudio? Pode ser? 9h30, 10 horas? E aí ela segue assim, gente, dizendo, né? Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando para não ferir o amor próprio de ninguém. O que que a gente lê como base? E aí, todos nós que vamos fazer o estudo da caridade, nós vamos falar dessa passagem do Livro dos Espíritos 886, que diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O que Carita nos disse, gente? Olha o que ela falou. Será que ela foi o espírito que deu a resposta para Kardec? Porque ela diz: sendo indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente e cuidando para não ferir o amor de ninguém. A benevolência está aqui no Evangelho. Ela nos ensinando os três caminhos que nós precisamos desenvolver dentro do nosso sentimento para que as nossas atitudes sejam verdadeiramente atitudes que nos ligam do beneficiário ao beneficiado. BIP, não é assim? Cláudio falou, domingo, Paulo falou ontem, eu estou falando hoje, Geraldo vai falar amanhã, né, Geraldo? Benevolência, indulgência e perdão. E aí ela nos convida para começar essa caridade com quem? Onde o nosso dia a dia, gente, onde é o nosso cotidiano. De vez em quando eu vou encontrar um menino batendo na janelinha do meu carro para pedir um dinheiro. Mas aonde eu vou encontrar todos os dias a oportunidade? Olha aqui, dentro de casa. Ela diz: com os parentes e com os amigos. Ela diz para gente. Ela nos deu o caminho, ela nos deu a direção. Aí a gente levanta de manhã, olha para o marido, né? Ah, caridade! Aí o outro levanta assim, aqui ó, você está perdendo horário, anda rápido, pula da cama, levanta rápido. E eu falei, calma, deixa eu acordar. Não é assim? Como viver essa caridade no dia a dia, começando no nosso lar? Porque quando a gente vem para a casa espírita, entre aspas, é mais fácil fazer a caridade com os companheiros, fazer um atendimento fraterno, uma assistência fraterna, tão maravilhoso, uma reunião mediúnica. Isso tudo para nós, gente, é treinamento, para que a gente possa chegar na nossa casa e ter paciência com o nosso companheiro, com a pessoa que trabalha na nossa casa, com os nossos filhos, com as nossas mães, com os nossos pais. Com aquele parente difícil que a gente fala sempre, com aquela sensação que eu tenho de impulsividade quando alguém fala alguma coisa, me cobra alguma coisa e eu quero brigar com aquela pessoa. Então, Carita fala que o dia a dia nosso é a nossa vida. E começa com a gente mesmo, com a nossa disposição para fazer aquilo que nós viemos fazer. E para seguir o chamado da espiritualidade, porque ela segue dizendo: vós espíritas,
Podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Quase que ela completa no seu dia a dia. Não discutir com aquele que pensa, que não pensa igual a gente. Gente, olha que tema mais atual que Cárita está trazendo para nós. Olha o nosso mundo, olha as nossas famílias, olha o nosso lar, dividido entre ideias e opiniões, dividido entre um lado e outro lado. Quando os discípulos chegaram para Jesus e pediram, deixa eu ficar quando lá no dia lá de não sei o quê, permite que eu sente do seu lado direito, meu irmão à sua esquerda. E Jesus olhou para aquilo e falou: o que esses irmãos estão querendo? O caminho é o do meio. Ninguém vai sentar à minha direita ou à minha esquerda. Esses não são caminhos, compreendem, gente? E nós estamos lutando contra ideias e ideias e ideias. E defendendo-os fervorosamente. E Carita fala, sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões. Para quê? Para que então aqueles que têm o trabalho da caridade de trazer o evangelho, de fazer os estudos, a doutrina dos espíritos, possam fazer lindamente no caminho central, que é o caminho do evangelho, que é o caminho do Cristo, que é o nosso compromisso de liberarmos o nosso ego, o nosso personalismo, as nossas ideias, como se a gente fosse o dono da verdade. Só existe uma verdade. Percebe como que nós precisamos fazer a caridade no nosso dia a dia? E ela ainda coloca que neste momento, os espíritos ali presentes no trabalho da reunião estarão trabalhando com aqueles que chegam para penetrar-lhes nas brechas do coração, do sentimento, do convite para que a gente possa se unir, para que a gente possa se respeitar, para que a gente possa se amar. O resto, gente, são desequilíbrios da nossa matéria, do nosso personalismo. E quantas vezes nós estamos destruindo os nossos lares por opiniões, por pontos de vista. Dizem que pontos de vista é só a vista de um ponto. Se tiver um ponto na parede aqui, eu vou pedir para vocês olharem o ponto, cada um vai ter uma opinião a respeito daquele ponto. Um gosta, outro não gosta, outro acha pequeno, outro acha grande. Isso não interessa para nós, no plano que nós estamos vivendo de transformações. Nós estamos sendo convocados a fazer parte dos trabalhadores do Cristo, da renovação espiritual do planeta. E eu ainda estou deixando a minha energia se esvair, afastando de opiniões, afastando pessoas, criando sentimentos, muitas vezes, de exclusão, onde nós precisamos incluir a todos pelo amor. Então, precisamos ficar atentos aos estímulos,
Porque quando a gente liga a televisão, nós estamos sendo convocados aqueles todos os estímulos que estão ali. Mas quando nós estamos aqui na casa espírita, e quando nós viemos aqui por escolha própria, nós estamos escolhendo o caminho com Cristo. Nós não temos que ficar à direita ou à esquerda, nós temos que ficar com o Cristo. Nós precisamos ficar conosco. Nós precisamos ter a luz e a sabedoria de um entendimento que agora nós estamos sendo convocados a um trabalho de transformação. Mais do que nunca, esse trabalho de mudança das nossas imperfeições. Conhecereis os verdadeiros espíritas pelo esforço que tem para domar as imperfeições, as más inclinações. As palavras, né? Decorar tudo é difícil, né? Então, é esse o nosso trabalho, gente. Por isso que não é fácil quando a gente escolhe ser espírita, mas é a nossa grande oportunidade de renovação, de crescimento, de olhar a vida sobre outros olhos, de sentir o espírito aqui em experiências terrenas e não corpos em experiências espirituais. Nós somos espíritos que estamos sendo tentados hoje mais do que nunca por todos os estímulos. E nós precisamos aceitar esse grande convite da caridade. E ela segue dizendo: escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus, se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por um exemplo. Eu não vou ler todo o exemplo porque é grande, mas olha o que ela está dizendo. Nós somos espíritos. Se estamos no papel de beneficiado ou de beneficiário, todos nós estamos nos trabalhando. Aquele que precisa sair da sua casa para arrumar um alimento para aquele dia, ele está num trabalho profundo de caridade, de amor, de respeito, de aceitação, de trabalho de proximidade com Deus. Se nós temos as condições de oferecer um alimento, nós estamos em trabalho. A verdadeira caridade é quando a gente olha e a gente sente que todos somos um, todos somos espíritos, caminhando, cada um dentro do seu próprio compromisso reencarnatório, a sua programação reencarnatória. Então, não faltam oportunidades de nós fazermos esse trabalho. E ela vai dizer aqui das companheiras que têm os dedos ágeis, correm para poder fazer os casaquinhos, as roupas de frio, porque está chegando o inverno. E elas sabem que as mães estão esperando, né? As crianças estão sem o casaco, sem a roupinha quente para passar o inverno. E aí ela fala o quanto esse trabalho ocupa a energia, ocupa o pensamento, ocupa o coração daquelas que se dedicam a costurar, a fazer. E aí ela diz depois como essas trabalhadoras precisam de encorajamento. Vejo chegarem-lhe todos os lados as comunicações dos bons espíritos. A gente acha que a comunicação com os espíritos é só nas reuniões mediúnicas. Nós somos espíritos. Lá, o Paulo, inclusive, citou isso lá no Livro dos Espíritos, fala, né, quanto que o espírito nos influencia no nosso dia a dia. E eles falam muito mais do que imaginais. Muitas vezes, eles dirigem a vossa vida.
Imaginem nós sendo dirigidos por Carita, mas podemos estar sendo dirigidos por outros espíritos que não têm afinidade com a gente, de outras experiências e que vêm trazendo grandes conflitos para nós, para os nossos lares, para os nossos relacionamentos. Então, ela traz para a gente que toda vez que nós estamos trabalhando no nosso dia a dia, na linha do bem, no trabalho do bem, na construção do bem, os espíritos amigos vêm encorajarmos com todas as comunicações dos bons espíritos. E ela continua dizendo: os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso. Então, todos que nos afinizamos na energia espiritual do bem, nós nos alimentamos. E nós, a espiritualidade, os espíritos, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela. O que é isso, gente? Olha que lindo que ela fala para nós. Quando nós estamos na direção do bem, o que a espiritualidade faz? Encaminha, encaminha pessoas, situações, para que a gente possa ter a oportunidade de sairmos de nós mesmos, de sairmos do egoísmo, de sairmos, né, do nosso orgulho, da nossa vaidade, seja o que for, dos nossos medos. Nós vivemos numa sociedade hoje de medo, para que a gente possa ajudar. Nós não temos ideia o que a espiritualidade fez para que cada um de nós estivéssemos aqui nos ajudando, colaborando, encaminhando para essa casa espíritos que estão necessitados, para que a gente possa exercer essa função da caridade. E eles trabalham incessantemente. Bate a nossa porta, nem tanto mais, né? A gente não tem mais. Ontem a tia Célia estava sentadinha aqui, o Paulo falando, a tia Célia falou assim: lá em casa ainda eles ficam batendo, pedindo comida. Então a gente vê que quase lugar nenhum tem, mas na casa da tia Célia ainda tem. Estão batendo, pedindo comida. A espiritualidade está convidando esses espíritos crianças para bater naquela campainha. Vocês acreditam nisso, gente? Ainda bem. Porque senão nós vamos ter que começar o estudo da doutrina toda de novo. Toda de novo. Porque nós precisamos sentir que tudo na nossa vida tem um sentido espiritual. E a caridade, então, muito mais. O acaso não existe, não existe. Estamos interligados com elas pelas faixas vibratórias. Então, se nós estamos na faixa vibratória do bem, aí a gente vai falar assim, mas e as dificuldades? E isso é para a gente superar as dificuldades de fora e as dificuldades de dentro. Ela termina dizendo assim: laboriosas obreiras, boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Então, nós temos as oportunidades desse caminho espiritual, desse convite espiritual, para que a gente possa vivenciar essa caridade, gente, em todos os momentos. Tenho certeza que a gente não vai esquecer mais quando Carita falou. Comece com seus parentes e com seus amigos.
Quando lá atrás nós começamos a ler, a doutrina espírita começou a se espalhar, todo mundo achava que tinha que abrir asilo, creche, fazer caridade, caridade, doar, doar, doar. E precisamos, é o nosso dever, é o nosso compromisso aqui nessa existência. Mas o nosso caminho precisa ser dessa aproximação de Deus. Mas para isso nós precisamos nos preparar, gente, porque no exercício da caridade é muito importante para nós compreendermos a necessidade de um aprofundamento do olhar para nós mesmos. Porque nós precisamos sentir em qual trabalho, em qual momento, em qual sentimento eu vou tocar, e que eu preciso afinar o meu espírito para que ele possa vibrar no amor. Um pouquinho de reflexão, a gente tem ali a nossa salinha de reflexão, que a espiritualidade fica lá de plantão para nos auxiliar. Um pouquinho de reflexão, nós vamos saber exatamente quando eu vibro amor e quando eu vibro distorção, discórdia, conflito. A gente já sabe. E a gente ainda tem muita vergonha desses sentimentos e a gente fica paralisado. E a gente fica repetindo, repetindo num círculo vicioso os pontos de dificuldades. E a espiritualidade nunca nos pediu perfeição, nunca nos pediu santificação. Nos pede a vibração de amor. Então, eu me lembro aqui quando eu comecei a trabalhar nessa casa, uns bons anos atrás, eu comecei, cheguei aqui na evangelização de espíritos, eu já contei isso aqui. Na evangelização das crianças, eu olhava e falava assim: nossa, o que que eu vou fazer aqui? Eu não sabia evangelizar. Eu era bem mais novinha, né, gente? Eu não sabia nem evangelizar. Eu não tinha coragem de ser evangelizadora. Eu falei, então eu vou servir sopa. Aí me veio uma ideia. Quando eu comecei a sentir as crianças entrando, as crianças que vinham lá da favela do Cafezal, de outras favelas, e elas vinham para tomar o café da manhã, ter a evangelização e depois elas tomavam sopa. E aí eu olhei para aquelas crianças, eu falei, gente, elas estão chegando da rua de mão suja e estão pegando no pão e comendo, como se elas não fizessem isso todo dia. Elas faziam isso todo dia, toda hora. Mas me chamou a atenção. O que que eu fiz? Trouxe um tanto de sabonete toda semana. Eu ia lavar as mãos das crianças para elas pegarem o pão. A caridade era para as crianças, gente? Não foi. Muito tempo depois eu entendi que elas eram os grandes instrumentos, as beneficiárias para que eu pudesse ser beneficiada. E ali eu comecei meu trabalho na casa espírita, lavando as mãos das crianças. Eu lavava as minhas mãos no sentido literalmente de limpar os meus pensamentos, os meus sentimentos, dos meus conflitos que me habitavam naquele momento. Dali eu passei para outra atividade, eu fui crescendo. Teve uma vez que nós fizemos aqui, a hora, ó, nós fizemos aqui uma ciranda da higiene, eu e uma companheira em especial, e unimos um tanto de três, né? Eu, Maria Augusta e a Cristina. Cristina foi embora para a Bahia. Nós nos reunimos e dávamos banho nas crianças para tirar os piolhos. Demos remédio de verme para as crianças e fomos ensinando as mães a cuidar daquelas crianças que vinham aqui. E assim nós fizemos por muito tempo, até eu sentir que eu precisava de outros trabalhos. Fui sendo chamada para um, para outro, para outro. Aí estou aqui hoje, né, gente, falando para vocês, para mim, porque nesse trabalho da caridade a gente precisa sentir
e se dar um tempo para autorreflexão. É o nosso trabalho profundo de examinar as nossas motivações para estarmos aqui, para estarmos dentro do nosso lar. Qual a minha motivação principal quando eu assento à mesa para uma refeição? De criar conflitos, de corrigir o outro, de me corrigir? Qual a minha motivação? De fazer uma refeição em paz, alegre? De vez em quando eu falo com o Cláudio assim: aqui, vamos respirar e vamos tratar dos problemas da fundação depois do almoço? Porque se deixar, a gente toma café, a gente almoça, a gente janta. Fundação, olha isso, olha não sei o quê, olha papelado, olha o documento, tá, 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 olha, olha, olha. E eu respiro de vez em quando eu esqueço e entro na onda. Mas de vez em quando eu falo, vamos respirar? Então, nós precisamos sentir essas motivações, porque a caridade espiritual ela vem do nosso coração e não da vaidade, não da busca do reconhecimento, do personalismo, de alimentar o nosso ego. A gente precisa sempre perguntar: por que eu estou ajudando? Por que eu estou indo para a fundação fazer tal trabalho? Por quê? Por quê? O que me motiva? Irmão Berzelius, o nosso mentor espiritual, ele uma vez trouxe uma mensagem, ele disse para nós: não faça o trabalho com outro se esse trabalho não for também para você. Porque nós precisamos sentir essas motivações. A gente, no trabalho espiritual da caridade, nós vamos cultivar a nossa humildade. A caridade genuína pede que a pessoa se coloque no lugar do outro. Gente, isso em todas as nossas ações do dia a dia. Não foi assim que Paulo nos convidou? A humildade permite que você se conecte com o próximo sem julgamentos. O Paulo ontem nos fez um convite aqui na reunião do estudo e falou: gente, observem aí, depois das 20 horas, só depois das 20 horas, ou seja, que a gente estava aqui sentado escutando o estudo, quantos pensamentos de julgamentos vocês já tiveram? Olha, como nós pulsamos em julgamentos. No trabalho espiritual da caridade, no nosso dia a dia, precisamos desenvolver a nossa empatia. E a empatia é um esforço íntimo para buscar entender as emoções e necessidades das outras pessoas com quem convivemos. Eu sou empática com meu marido, com meu filho, com a moça que trabalha lá em casa, que faz as coisas e que eu não gosto daquele jeito, que eu queria do outro jeito. Qual é o meu trabalho? Eu não posso contar muito caso, né, gente, porque o tempo está acabando, mas me veio aqui um caso ótimo. E esse desenvolvimento da empatia permite que a ajuda seja mais profunda e significativa, indo muito além do mundo que nós vivemos da nossa personalidade. Precisamos cada vez mais sentir que somos espíritos na nossa caminhada de evolução, de desenvolvimento, na nossa jornada de vida. Estamos aqui para crescer, gente. Embora todas as dificuldades, conflitos, nós estamos aqui recebendo toda a ajuda da espiritualidade para a gente crescer. E precisamos do perdão incondicional, porque a capacidade de perdoar ofensas é uma das formas mais elevadas da caridade moral. Dizem que quando nós perdoamos o nosso ofensor, nós estamos nos libertando do sentimento pesado e doído da mágoa, da frustração. Então, o nosso trabalho, ele é intenso. A caridade no nosso dia a dia é intenso, porque nós não paramos de pensar e nós não paramos de sentir.
Qual o meu pensamento característico que eu fico aí repetindo, repetindo, volto naquilo, repete, repete, volto naquilo. Qual o sentimento que me abriga? Perdoar liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Então, dentro desses aspectos espirituais, nós estamos sendo chamados para a nossa elevação moral, para o exercício da nossa alma, de expansão do nosso ser e do nosso amor em ação. E para a gente fechar aqui, minha colinha, né, gente? Essa caridade na prática cotidiana é, portanto, a caridade que é um elo que vai nos conectar ao nosso sentimento do amor, à sua prática no nosso mundo real. Precisamos, enquanto espíritos, aprender a nos expandir. E a caridade é essa ponte que rompe o meu passado com o meu presente e me lança para o futuro como um espírito em trabalho e em desenvolvimento. A caridade é a oportunidade da nossa expansão espiritual. E eu preciso querer fazer isso. Superar essa nossa jornada, para que a gente possa, então, de uma maneira, né, cada vez mais palpável, colocar o amor visível e nos colocar verdadeiramente disponíveis para auxiliar no processo transformador do outro, das pessoas, do meu lar, das vibrações do meu lar. Esse é o meu cotidiano. Quando eu pego o carro e pego o trânsito, eu tenho hora para chegar. Quantos movimentos nós temos? Mas eu preciso sentir o chamado. Eu preciso me abrir para que eu possa responder a essa nossa querida Cárita, que esteve conosco nesses 79 anos. E eu tenho a sensação que ela está cada vez mais próxima de nós. Porque ela está próxima da humanidade que sofre, pede socorro e pede ajuda. E que nós precisamos, sim, nos revestir dessa condição para sair de nós e estar com o outro, estar nos lugares, viver a nossa energia nessa expansão. E para fechar, aqui ó, o horário já se foi, eu trouxe uma frase que eu encontrei na internet, eu não conhecia essa frase. E que foi um presente, mais um presente, ao preparar essas reflexões para nós, que é uma frase de Francisco de Assis. Ela diz assim: pregue o evangelho em todo tempo. Se necessário, use palavras. Sentiram isso? Sentiram que é isso? Prega o evangelho em todo tempo, na ação, no amor em ação, na caridade. Se necessário, quando necessário, se for preciso, use palavras. Então, é o exemplo que edifica. É o exemplo que vai construir a nossa história junto a Jesus. Porque foi Jesus que trouxe para nós essa referência do amor em ação. Com toda aquela multidão que ele encontrava. Ele tinha um olhar, ele tinha uma palavra, ele tinha um abraço, ele tinha uma vibração. Quando a mulher com a hemorragia chegou e tocou na veste de Jesus, foi o suficiente para que ela pudesse, a partir dali, seguir Jesus. Então, vamos abrir os nossos corações e, mais uma vez, agradecemos profundamente as oportunidades que estamos
recebendo da espiritualidade amiga com Jesus, nos convidando. Confiem, confiem. Conto com aqueles que estão sob a minha bandeira. Jesus precisa de nós e nós, mais do que nunca, precisamos do Cristo, para que o nosso caminho do meio, para que o nosso caminho da nossa verticalização e da nossa horizontalidade da vida seja em nome do Cristo. Muita luz aos corações, muitas bênçãos e muitas oportunidades teremos nessa casa do trabalho da caridade. Que Jesus nos abençoe e que Cárita nos acompanhe com muita luz.